Então, assim, nós já ouvimos, nós já falamos muito sobre oração. Hoje eu quero seguir um caminho um pouquinho diferente de alguns caminhos que a gente já muitas vezes seguiu, ouviu. E eu quero começar perguntando o que é oração, né? Existem muitas respostas possíveis, mas, para simplificar, hoje não tem slide. O slide é esse aqui, né? Então, oração, para simplificar, é diálogo com Deus, relacionamento com o Senhor, conversar com Deus, conversar com Jesus. Oração, de forma básica, é isso, relacionamento com o Senhor e com o nosso Deus. E eu poderia perguntar, por que eu devo orar? Ou por que eu vou orar, então? Bom, relacionamento é conversar com Deus. E por que eu devo orar? Por que eu vou orar? É importante entender essas questões, porque, veja bem, oração não é fórmula. Oração não é técnica. Oração não é um mecanismo criado por Deus para que a gente obtenha resultados. Oração não é isso. Oração não é alguma fórmula que Deus preparou, criou e revelou para alguns sábios privilegiados. Oração não é técnica, oração não é mecanismo criado por Deus para que a gente consiga certas coisas. Isso não é oração. Oração, a gente tem inúmeros exemplos na Bíblia, inúmeros, mas um exemplo extremamente simples. Vou rapidamente aqui dar um exemplo muito simples de oração. Um dos tantos bíblicos está aqui no Evangelho de Mateus. Vocês conhecem esse exemplo. Depois que Jesus contou a parábola do semeador, os seus discípulos se aproximaram e perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Isso é um exemplo de uma oração. Por quê? Porque ali é um diálogo com Jesus, conversa com Deus, relacionamento com Deus. E oração é isso. Oração é a gente ter relacionamento, a gente conversar, a gente se aproximar, a gente falar com Deus. E, nesse sentido, se a gente for percorrendo a Bíblia, a gente vai ver inúmeras orações, inúmeras conversas. Você vai dizer, mas desse jeito a gente tem umas orações meio estranhas, se for assim, porque os fariseus também chegaram perto de Jesus e disseram assim: Senhor, mostra-nos um sinal do céu. E nessa conversa, você poderia chamar isso de uma oração. Poderia. Só que lá no livro de Provérbios, você vai ver que está escrito o seguinte, que a oração do ímpio e do perverso é abominação para o Senhor, quanto mais se oferecida com intenção maligna. Então, na verdade, quem não tem um coração voltado para Deus, a simples possibilidade de se dirigir a Ele e falar a Ele é pura misericórdia dEle, porque nem isso deveria ser possível. Não fosse a graça de Deus e a sua bondade e a sua paciência infinita, aquele que se opõe a Deus sistematicamente não devia nem conseguir abrir a boca e fazer uma pergunta para Ele, porque Ele simplesmente não ia nem responder, ou se dependesse da diferença da sua santidade para a impiedade, fulminava logo. Mas o nosso Deus é bom, é misericordioso. Valeu. Ele responde até mesmo a perversos. A gente vai ver que há momentos que os fariseus chegam perto dele para falar coisas para ele com finalidades ruins, e a resposta dele ele passa a foice. Ele responde como tem que ser dada a resposta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ou então, como lá em Marcos, ele arranca do íntimo do seu espírito um gemido e diz: essa geração perversa e incrédula não vai receber nenhum sinal além do sinal de Jonas, e vai embora e não fala mais nada. Mas há momentos em que esses mesmos homens, escribas e fariseus, fazem perguntas normais para Jesus, e Jesus responde com toda educação e com toda normalidade. Mas isso são exemplos exagerados que eu estou dando aqui, porque o que eu quero falar é: orar
não é alguma coisa cercada de uma técnica ou de uma série de passos especiais que só pode ser realizado por aqueles que são os iniciados ou os que receberam a possibilidade especial de fazer isso. Deus se faz acessível a todos os que querem dialogar com Ele, mas Ele conhece as intenções do coração. Então, oração é uma busca de relacionamento. Oração é conversar com Deus. Mas eu vou orar por quê? Qual é o motivo? A gente vai ver mais no final, mas o motivo principal é querer se relacionar com Deus. A razão principal da oração é Deus. A razão principal da oração não são as coisas, mas é o próprio Deus. Agora, um dos nossos maiores dramas é com a questão da eficácia da oração. É com a questão de como é que eu consigo resposta para as minhas orações. Eu vou orar, eu me disponho, ou eu sou ensinado a orar, estimulado a orar, ok. Mas existe um drama que envolve a questão da oração na nossa vida cristã, em toda a história da igreja hoje, e isso tende a continuar até a vinda do Senhor, que é o drama de eu orar e me sentir frustrado, abandonado, deixado de lado, não considerado, ou aquela resposta não vir. E pode ser, as pessoas são muitas, são inúmeras, que muita gente até tenha um pouco de desestímulo ou de desconfiança da oração ou preguiça por uma sensação de que não adianta muito orar porque Deus não responde com facilidade ou Deus não responde normalmente aquilo que eu peço e as respostas de Deus costumam ser bem diferentes ou Deus às vezes fica simplesmente em silêncio. Então, nós vivemos como cristãos um certo drama com a questão da oração, porque a gente conversa com Jesus, a gente se derrama muitas vezes diante dele. Mas a gente vai descobrir no relacionamento que as coisas não parecem tão simples quanto a gente muitas vezes crê. Eu peço, ele me dá. Me coloco diante de Deus, peço alguma coisa tão evidente e ele me responde. A gente vai perceber que muitas vezes as coisas não são bem assim. Além de que é muito comum também, como cristãos, a gente, no fundo, orar como uma técnica. Orar como se a oração fosse um mecanismo. Por quê? Porque a oração não está sendo vivida como eu estar querendo estar do lado de Jesus. Eu estou orando porque eu quero estar com Jesus. Não. Eu estou orando porque eu quero obter certas coisas. Então, a oração se torna um recurso para a obtenção de alguns benefícios. Mas aí, a grande questão em relação a esse drama da oração é, puxa, eu oro e tem várias maneiras de orar, mas uma das principais, a mais comum de todas, é aquela em que eu oro pedindo, né? Isso é algo generalizado em termos de vida cristã. Se há um tipo de oração que é dos mais comuns, eu me dirigir a Deus e pedir alguma coisa a Ele. E eu entro, muitas vezes, nós entramos num drama por conta dessa questão de pedir e não receber, ou receber de uma forma custosa, diferente, etc. E aí a gente, às vezes, fica ali encasquetado com essa questão e fica aquela pergunta, afinal de contas, como é que se ora? Como é que se ora direito? A gente tem, inclusive, um dito muito comum no meio da igreja, que é assim, Deus tem 3 possíveis respostas para uma oração. Quais são mesmo? Sim? Não? Espera. Então, você vê, a gente já tem uma cultura cristã que nos aponta essa questão de que a gente entende quando a gente ora e pede alguma coisa a Deus, ou Deus dá, ou Deus não dá,
ou Deus diz para a gente espera. São tentativas, a gente vai buscando entendimento, vai lendo a Bíblia, vai se relacionando, vai crescendo, e a gente vai tentando compreender como é que é essa questão. Porque, na verdade, o que a gente gostaria, no fundo, honestamente, nem tão no fundo, até no raso, é pedir e receber. A gente não pede com a expectativa de não receber. A gente tem a expectativa de ser atendido. E aí fica, portanto, a grande questão. Puxa, eu quero orar, mas eu quero ter certeza de que a minha oração está no caminho certo, de que ela vai ser atendida. Tem muitos estudos, tem muitos pensamentos. A gente já ouviu, vai continuar ouvindo. A gente já pensou, vai continuar pensando. A gente já falou, vai continuar falando. E hoje eu quero seguir um caminho para dar uma direção, dentre tantas, em que nós possamos ter certeza de que, se nós orarmos desse jeito, nós obteremos a resposta das nossas orações. Eu quero tratar hoje de um caminho que biblicamente vai nos orientar a respeito de como orar e ser sempre ouvido. Parece meio ousado, né? Mas você vai ver que a Bíblia fala disso e que eu não vou esgotar essa questão, mas que isso é mais claro e é mais claramente indicado do que a gente, às vezes, se lembra. É uma questão de ler a Bíblia, de reler e de Deus tocar nosso coração. Então, assim, nós vamos dar um passeio pela Bíblia. Mas eu tenho um texto base. Esse texto base é a primeira carta de João, capítulo 5, os versículos 14 e 15. Eu hoje trouxe aqui a Bíblia que eu usei como guia principal para mim, que é a versão do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que é a versão mais comum ainda, mais tradicional nas igrejas evangélicas. Mas nós temos a NVI, que eu acho que é essa daqui, é no primeira carta de João, não é o Evangelho não. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Eu vou ler aqui, se for projetado ali, a gente lê ali de novo. E se você tiver a Bíblia aí na sua mão, já está aqui, né? Vamos ler como está aqui, depois eu leio essa minha versão. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo seguinte: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Então vejam, eu vou ler novamente esse texto nessa versão que está aqui. Prestem atenção, a diferença é pequena de palavras, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aqui está declarado na Bíblia. Como é que a gente pode ter certeza da obtenção dos pedidos feitos a Deus quando a gente orar? O próprio Deus está nos dizendo como é que a gente pode ter certeza ao orar de que Ele ouve o nosso pedido, de que nós vamos obter aquilo que temos pedido dEle. Tem dois importantes significados para isso que está escrito aqui, quando diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Mas o primeiro significado é o que vai tomar a maior parte dessa palavra e que vai fazer a gente passear um pouco pela Bíblia, porque, veja bem, esse ensino, o ensino que Jesus já tinha nos dado,
Está lá na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, na oração perfeita que Jesus nos ensinou, já consta o que está escrito aqui pelo apóstolo João, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, nós estamos certos de que Ele nos ouve. E como estamos certos que Ele nos ouve, estamos certos que nós obtemos aquilo que dele nós temos pedido. Agora a questão é, como é que eu posso saber se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus? Isso aí se torna um maior desafio. Puxa, eu quero orar. Tá bom, se eu orar de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele me ouve. Mas como é que eu vou saber se eu estou orando com a vontade de Deus? Isso é difícil. Isso é um drama. Nós temos vários motivos de oração. Como é que eu vou descobrir? É difícil isso. 3 pontinhos. Será? Essa é a questão que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Então, veja bem. A gente às vezes fica tentando vasculhar, em descobrir ou entender qual é a vontade de Deus para vários assuntos da vida. Vamos dar uma olhada em alguns desses assuntos e é aqui que a gente vai dando umas passeadas para entender a essência dessa questão. Então, em primeiro lugar, existem 3 orações que eu diria que são perfeitinhas. Primeira delas, imbatível praticamente, é a oração seja feita a tua vontade. Aí você vai dizer, você está falando óbvio. Eu vou dizer, pode ser, mas o óbvio nem sempre é fácil de ver. Só que seja feita a tua vontade é a oração das orações, porque eu estou dizendo, Deus, tem um monte de possibilidades para isso aqui acontecer na minha vida, na vida dos outros, na vida do meu país, na vida da minha família. Tem muita coisa, não estou conseguindo discernir. Faz a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Essa oração é a oração das orações. Agora, tem outras 2 orações que também são perfeitas como essa. Oração de glorificação a Deus. Eu glorifico a Deus, meu coração abre a boca, meu coração se abre para dar glórias a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pelo que Ele faz, por aquilo que eu não entendo. Eu me abro para agradecer, para dar glórias a Deus. E a terceira oração é a de agradecimento. Então, seja feita a tua vontade, glorificação e agradecimento. Essas orações são perfeitas, mas são perfeitas 3 pontinhos. Se forem sinceras. O que eu quero dizer com isso? Não adianta dizer, seja feita a tua vontade, se eu quero que seja feita a minha. Uma coisa importante que a gente deve entender é, não há lugar para hipocrisia na oração. Quando a oração é hipócrita, Deus rejeita. O que Deus vai fazer, se o nosso coração é um coração apenas defeituoso, mas é um coração de filhos que estão buscando, e se filhos que estão buscando defeituosos, nós estamos fazendo uma oração hipócrita, o que Deus vai fazer é nos ajudar a ver a hipocrisia. Mas Ele não vai aceitar bajulação. Ele não vai responder a orações falsas. Não adianta abrir a boca e ficar dizendo, seja feita a tua vontade, se o que eu quero é que uma determinada vontade minha seja feita. Nessa hora, o que eu preciso dizer a Deus é o seguinte, Deus, o que eu quero é isso. Pode ser que o Senhor não queira isso, mas com toda sinceridade, Deus, o que eu quero é isso. Agora, se não é isso que o Senhor quer, me ajuda a querer diferente. Me ajuda a ver. Seja feita a tua vontade. Mas o Senhor me ajuda, porque eu quero isso. Agora, ficar abrindo a boca e dizer, seja feita a tua vontade, quando eu não quero que a vontade dele seja feita, é hipocrisia, é falsidade, é mentira, ou é ilusão no mínimo. Não interessa a Deus um diálogo desse tipo. É que nem o diálogo daqueles homens que se aproximaram de Jesus, naquela ocasião, que eles queriam saber se devia pagar imposto a César,
mas eles foram cheios de malícia. Só que quando você vê as palavras que eles disseram para Jesus, eram todas lindas. Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, que falas a verdade, que você não encobre nada, que você não bajula ninguém. Parará, é lícito pagar imposto a César? Aí a Bíblia diz, mas Jesus, percebendo-lhes a malícia, aí a resposta de Jesus para eles, primeiro, é hipócritas. Quer dizer, Jesus recebeu ali uma oração, recebeu uma palavra de diálogo toda linda e maravilhosa, mas a intenção era hipócrita. E Jesus não vai compactuar com isso como se ele estivesse recebendo elogios de quem não tem coração sincero nisso. Ele vai cortar. Então não adianta dizer, seja feita a tua vontade, se não é isso que eu quero. É melhor dizer, Deus, o que eu quero é isso. Segunda coisa, não adianta glorificar e agradecer com coração falso também. Então, se eu não quero glorificar a Deus, é mais fácil que eu ou me cale, porque Deus sabe de tudo que acontece comigo, ou que eu diga para Deus o que eu estou sentindo. Estou triste, estou chateado, estou decepcionado, estou cobiçando, estou com raiva. Se estiver com raiva do próprio Deus, dialogue com Ele. Dialogue lembrando que Ele é Deus e que nós somos apenas homens. Mas diga a Ele, Deus, estou chateado com o Senhor. Desculpe, é difícil até dizer isso, mas eu estou com um peso no coração e eu gostaria que o Senhor removesse isso de mim. Não adianta fazer mesmo essas 3 orações que eu falei, que são perfeitas, com o coração errado. Deus não vai querer. Agora, existem muitos outros temas que tomam conta das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, e que a grande questão é, mas e aí? Como é que eu consigo certeza de que eu vou obter resultados, de que eu vou obter aquilo que eu tenho pedido em relação a todas essas coisas? Até agora, seja feita a tua vontade, glorificação e gratidão. Ok, já ouvi isso muitas vezes, isso é muito genérico, mas eu tenho necessidades menores, mais aqui, baixinhas, necessidades mais ao alcance da minha pequenez. E eu preciso alcançar coisas. Como saber o que fazer, como pedir a Deus para obter? Então, assim, vou seguir aqui por alguns caminhos. Em primeiro lugar, eu posso pedir a Deus descanso. Quantos de nós pedem a Deus descanso? Descanso para as nossas almas. Aí eu vou lembrar aquela palavra de Jesus lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Essa é uma oração que eu posso fazer. Jesus quer dar descanso para as nossas almas, na comunhão com Ele. Essa é uma oração garantida. Que se eu pedir a Deus, com meu coração sincero, Ele ouve. Eu não tenho dúvida, não preciso ter dúvida. Aí eu volto lá para o nosso texto base de 1 João. Se eu peço alguma coisa de acordo com a vontade dEle, é certo que Ele me ouve. A circunstância pode ser a circunstância que for, mas eu estou pedindo descanso para a minha alma, Ele dá. Eu posso pedir humildade e mansidão. Nesse mesmo texto, Jesus diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração, mas Ele é o nosso modelo. Se Ele é manso e humilde de coração, eu podia ter em mente que uma das coisas que eu deveria pedir a Deus é, me torna manso e humilde, Deus. Me dê humildade e me dê mansidão. Eu não sou manso, eu não sou humilde. Eu estou sendo amansado e estou sendo humildificado por Deus. Mas eu não sou nem manso, nem humilde pela minha natureza. Mas eu peço, Jesus é o meu modelo. Essa é uma oração que eu posso fazer. Jesus, me torna manso e humilde de coração. Porque o meu coração é um coração que tende ao orgulho, tende à soberba, tende a querer prevalecer, tende a ser duro, a resistir ao Senhor, etc. Eu tenho um coração agitado, eu tenho um coração inquieto, eu sou apressado, eu sou raivoso, eu me iro com uma certa facilidade.
Aqui estão orações que com certeza eu posso fazer. Outras orações. Vamos sair mudando os exemplos. Eu posso orar para amar a minha mulher como Cristo ama a igreja. É engraçado que a gente sabe que tem muitos problemas de relacionamento em vida de casal. A gente sabe que existem problemas em casamento. O casamento tem problema. Casamento que não tem problema está com algum problema. Então, assim, casamento perfeitinho, que nada acontece, é casamento de dois anjos. Como o anjo não se casa, então esse casamento tem alguma coisa errada. Todo casamento enfrenta dificuldades. A gente sabe disso. Dificuldade de relacionamento. Agora, eu pergunto, o quão é comum um marido orar para Jesus e orar insistentemente para que ele ame a sua mulher como Cristo amou a igreja? O quanto é comum, estando casado, a gente botar um joelho no chão e dizer: Jesus, eu quero amar minha mulher como o Senhor manda. O Senhor manda amar a minha mulher como o Senhor amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela para torná-la, apresentá-la perante si mesmo como esposa santa, sem mácula, nem ruga, parará, parará, parará. Me faz amar a minha mulher como Cristo amou a igreja. Normalmente os maridos, quando oram no casamento, eles oram para a mulher ser submissa a eles, como está dito lá. Pode orar também, não está errado, porque é mandamento. Só que o homem, ele devia orar é por isso. A oração que o homem devia fazer, principalmente se ele acha que a mulher dele é uma mulher rebelde, criqui, etc., a oração que ele devia fazer não era para ela ser submissa. A primeira oração dele deveria ser: eu quero amar minha mulher como Cristo amou a igreja. Me ajude. E a primeira oração que uma mulher casada devia fazer é: me ajude a ser sujeita ao meu marido em tudo, como a igreja é a Cristo, como está ali. Porque essas são as dificuldades, ou esse é o papel de cada um. Essa é a ordem de Deus para cada um. Cada um ora do seu jeito. Aí a mulher podia dizer assim: ah, mas o meu marido é um casca grossa. Eu vou orar para que ele me ame como Jesus amou a igreja. Ora também, não tem problema. Está lá. Essas são orações certas, garantidas, que estão de acordo com a vontade de Deus. Mas a primeira oração de uma mulher devia ser em relação ao que ela tem que fazer. E a primeira oração de um homem num casal deveria ser em relação ao que ele tem que fazer. A gente deve fazer orações assim: Senhor, me ajuda a amar minha mulher como Cristo amou a igreja. Qual é a primeira oração que um casal devia fazer? Devia ser assim: Senhor, que o nosso relacionamento de homem e mulher seja como de Cântico dos Cânticos. Que a nossa vida de casado seja como no livro de Cântico dos Cânticos, no livro de Cantares de Salomão, que é o maior canto de amor que existe e que mostra a relação de um homem e de uma mulher como deveria ser. Essa é uma oração perfeita. Vamos pedir isso a Deus. Nós deveríamos pedir a Deus para amar a família e amar os filhos. Essa é uma oração perfeita que a gente pode fazer. Problema de família é muito mais comum do que a gente imagina, né? Se há, aliás, um núcleo que é complicado, é o núcleo familiar. Se há um ambiente de relacionamento onde acontecem as coisas mais maravilhosas, mas aonde acontecem também as coisas mais terríveis, é dentro de família. A gente deveria orar e pedir a Jesus para amar a nossa família, para dentro da nossa família amar todos os membros, amar os nossos filhos. Por exemplo, a palavra de Deus diz lá no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que antes que venha o profeta Elias, o coração dos pais deve se converter a dos filhos e dos filhos aos seus pais. Essa é uma oração perfeita para fazer. Senhor, que o meu coração se converta ao do meu filho, que o coração do meu filho se converta ao meu. Os filhos devem fazer esse mesmo tipo de oração. Senhor, que o meu coração se converta ao dos meus pais, o coração dos meus pais se converta ao meu. O quanto a gente faz essas orações. Eu estou falando óbvio, mas é engraçado assim. A gente ora por isso. É comum a gente orar por isso lá na intimidade. É comum a gente orar por isso nas orações que a gente faz na igreja. Honestamente, com os quase 40 anos de vida cristã que eu tenho, eu não vejo isso ser comum.
Nunca vi essas orações serem as orações que mais tomam o nosso tempo de oração. E, no entanto, está tudo aqui. Isso é vontade de Deus. Tem alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma. E olha que eu estou olhando algumas vontades de Deus. Então, tem uma palavra da Bíblia que diz, está lá em Timóteo, que é aquele que deseja ser episcopo, ele deve ter a sua casa bem governada, porque quem não sabe governar bem a sua casa, como pode governar bem a igreja de Deus? Então a gente tem que saber governar bem a família, amar a família para isso. Se é uma vontade de Deus, eu orar e dizer, Deus, me ajude a governar bem a minha casa. E ele ainda diz, criando os filhos sob disciplina. Senhor, me ajude a criar meus filhos sob disciplina. Quantos de nós oramos por isso? A gente às vezes está com um filho dentro de casa com um monte de problema, mas a gente não faz essa oração óbvia. Senhor, que eu crio meu filho sob disciplina. Outra coisa que ele diz assim, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Está lá em Efésios, está lá em Colossenses, lá nos últimos capítulos. O quanto a gente, como pais, quem tem essa experiência, ou até quem conhece essa experiência de outras pessoas, ora assim, Senhor, me ajuda a não irritar meu filho para ele não ficar desanimado. Ao contrário, a gente acha a coisa mais natural do mundo, inúmeras vezes, perturbar o juízo dos nossos filhos, usando aquele termo popular, encher o saco e a paciência deles, e frequentemente nos enchemos de razão, para não dizer que a gente sempre se acha na razão, de atormentar os filhos que não aguentam a nossa perturbação, e Deus está dizendo, não irritem os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Aí a gente às vezes não sabe por que o filho não quer estudar, por que o filho não tem ânimo para trabalhar, por que o filho só quer ficar no joguinho, por que o filho só quer ficar de moleza. Eu não estou dizendo que a única razão é essa que eu estou dizendo, mas cada um investigue a sua realidade diante de Deus para saber o quanto a sua maneira de lidar com os filhos pode não estar gerando irritações que estão sugando o ânimo deles. E eles não conseguem, porque os seus pais são a sua maior força, o seu maior exemplo de motivação. Se esses pais não param de botar o filho para baixo, o filho perde a força. Ele não vai conseguir nada. E a gente, às vezes, não percebe. Mas nós podemos orar e dizer, Senhor, me ajude a não irritar os meus filhos. E os filhos, por sua vez, vão fazer a oração do 5º mandamento. Senhor, me ajude a honrar o meu pai e a minha mãe, para que eu me vá bem na terra que me dá o Senhor teu Deus, para que os meus dias se prolonguem. Como diz Paulo, é o 1º mandamento com promessa. Existe alguma possibilidade de orações como essa não serem atendidas? Zero. Essas orações são perfeitas. Pensar em outros assuntos, trabalho. Às vezes eu quero encontrar um trabalho. Estou cheio de dúvida a respeito da vida profissional. Aí eu fico orando, eu não sei se eu faço arquitetura, se eu faço direito, se eu faço economia, se eu faço um concurso público, se eu faço concurso para ser gari, se eu vou ser merendeiro, se eu vou ser empresário, Deus, qual é a sua vontade? E eu não descubro nunca e fico na dúvida permanente. Pensar algumas coisas que a Bíblia nos diz a respeito de trabalho. Primeira coisa que eu vejo a Bíblia nos dizer, eu vou rapidamente passar os textos aqui, Provérbios, quase todos eles. Provérbios 12:9 diz, melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Se estima em pouco, não está lá para ficar cheio de orgulho, mas ele trabalha, ele faz o seu trabalho. Outra palavra diz assim, quer ver? Em todo trabalho aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Olha as orientações de Deus. Eu quero trabalhar? Então, primeira coisa, aprenda que qualquer trabalho feito, bem feito, com coração disposto, traz proveito.
Então é melhor você seguir um caminho de trabalhar aquilo que está disponível, que abre para você, enquanto você pensa, do que ficar anos, meses, sem fazer nada, em busca da revelação do trabalho perfeito. Pega o que existe, mas faça bem feito, porque aquele que se estima em pouco e faz o seu trabalho está numa condição melhor do que o que está só de blá, blá, blá. E meras palavras só levam a penúria. Agora, como é que se trabalha? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Em Provérbios 13, 4, esse aqui eu não lembro todo de cabeça, deixa eu ver, porque ele tem a parte final, mas que ele diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Olha os segredos de Deus. Provérbios 13, 11. Os bens que facilmente se ganham se dissipam, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. E aqui a azeitona da empada, 22, 9, que diz assim, ó: vês a um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, e não junto à plebe. Então, se eu estou em dúvida a respeito do trabalho, eu preciso saber algumas coisas a respeito do trabalho que são fundamentais. Primeiro, eu preciso ser diligente. Diligente é ativo, zeloso, trabalhador, esforçado. É o oposto do preguiçoso. É aquele que trabalha com vontade. Tem um provérbio, inclusive, que diz assim: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás do teu próprio pão. Não tem problema nenhum você achar que dormir é uma das melhores coisas do mundo, contanto que você estabeleça um ritmo de sono adequado a não viver dormindo na hora que deveria estar trabalhando. Durma e descanse, mas na hora que precisar acordar, porque aquela hora é hora de trabalho para quem quer alguma coisa, abre o olho e você vai se fartar do seu próprio pão. Porque o mesmo livro de Provérbios tem vários provérbios em que ele diz que o preguiçoso fica rodando na cama como a porta em volta dos gonzos e não sai do lugar, porque ele só quer dormir. Então, se eu quero trabalho, a primeira coisa eu tenho que pedir a Deus para Ele tirar a preguiça caso eu a tenha. Isso é uma oração perfeita. Senhor, se eu sou preguiçoso, arranque isso de mim. Eu fiz essa oração na minha vida. Não foi fácil fazer isso no início, não, mas Ele arrancou. E olha que ao longo da minha vida e da vida de trabalho, eu me surpreendi em momentos que eu disse: caramba, olha o que Deus está me fazendo fazer. Eu que fui aquele cara lá. Então, assim, Deus arranca a preguiça. Deus, me faça ser diligente. Ele faz. Esforçado, trabalhador, aquele que ajunta a força do trabalho, porque tem força para trabalhar. Deus vai responder. Me ajude a abrir os olhos para correr atrás do pão na hora que eu devo fazer isso. Inúmeras pessoas aqui, certamente, que são exemplo disso. Me ajude a ser zeloso, a não ser mão frouxa e remissa. E, quando fizer um trabalho, que eu faça de coração, com zelo. E aquele texto que a gente leu por último: você quer um trabalho, você quer ir bem no trabalho, torne-se perito. Vês a um homem perito na sua obra. Se você e eu, meu irmão, conhecermos um perito pedreiro, que não tem primário, que não tem segundo grau, que mal sabe ler e escrever, mas de algum jeito ele se tornou um pedreiro perito, ele vai cobrar caro pelo serviço dele, mas quando eu precisar, eu vou chamá-lo. E ele não vai ficar sem trabalho. Se eu quiser um eletricista perito, uma cozinheira perito, ela pode não ter tido grandes estudos, mas se ela se aplicou, Deus abençoou e se tornou perito naquilo que faz, sempre vai haver uma porta aberta. Imagina nas outras funções que a gente valoriza mais. Funções de segundo grau, funções de nível superior. Se a gente quer encontrar trabalho, ou quer até mesmo ser capaz de abrir portas de trabalho,
nós deveríamos mirar a perícia. Senhor, me faz perito na minha obra. Porque aquele que é perito está lá, na Rússia, jogando futebol, representando a seleção do seu país, porque foram aqueles que foram considerados os mais peritos. O que não chega nem perto não está lá mesmo. Os que estão lá são pinçados. Então, assim, segredos de Deus para o trabalho, vamos primeiro pedir a Deus perícia, diligência, vontade, garra, honestidade. Ele dá. Ah, mas eu quero dinheiro. O Tim Maia quer sossego, né? Mas aí você quer dinheiro. Ok, a gente às vezes crê que precisa de dinheiro ou quer dinheiro. O que eu faço? Como é que eu oro? Deus não é contra isso? Podia falar um monte de coisa, até porque está tendo a série de mordomia que o pastor Heber está falando e a gente deve acompanhar, que a gente vai entender muitas coisas sobre isso. Agora vamos pegar algumas ideias bíblicas sobre essa questão do dinheiro. Por exemplo, como eu falei, eu não pretendo esgotar esse assunto. Estou dando amostras para a gente já conhece. Eclesiastes 7,12 diz uma palavra curiosíssima. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Olha que coisa interessante. Nesse provérbio, o sábio Salomão, ele não diz que dinheiro é uma grande porcaria que deve ser jogada fora pura e simplesmente, não. Na verdade, até é mesmo. Se a gente soubesse amar, a gente não precisava de dinheiro. Mas já que as coisas são desse jeito, o dinheiro pode ser bem usado. O dinheiro, ele é fonte de proteção. Por que os ricos e os poderosos querem tanto dinheiro? A gente vê na própria Bíblia, no próprio livro de Provérbios, que o rico considera que os seus bens e os seus tesouros são um castelo forte, uma alta muralha inexpugnável, porque dinheiro dá impressão de proteção. Dinheiro protege. Só que a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, não é a sabedoria do mundo, cultura, pura e simplesmente, não. É a sabedoria de Deus. Ela protege mais do que o dinheiro. Ela protege como protege o dinheiro, melhor dizendo. Só que ela tem uma vantagem. Ela dá vida ao seu possuidor, a vida que vem de Deus. O dinheiro não dá. O dinheiro te dá uma sensação de proteção, mas que pode, conjugado com outro provérbio, te levar para caminhos de morte. Basta que a pessoa que tem o dinheiro e tem essa sensação de proteção não tenha a sabedoria de Deus para guiá-la pelo caminho certo. Aí ela vai andando, achando que está em caminhos certos e muitos deles acabam em caminho de morte. Não adiantou nada aquele dinheiro. Agora, quando há sabedoria de Deus, o dinheiro protege e a sabedoria protege, mas a sabedoria dá vida a quem possui. E tem outro provérbio curiosíssimo que diz assim, quer ver? Eu achei ele, se eu não achar agora, depois eu falo para vocês, que ele diz assim, é o provérbio 14, 24, aos sábios riqueza é coroa. Então a primeira questão que eu preciso saber se eu quero dinheiro é que Deus me diz assim, seja sábio primeiro. Não pede dinheiro primeiro não, primeiro pede sabedoria. Porque quem tem a minha sabedoria consegue lidar com dinheiro. Agora, quem tem dinheiro antes, ou quem tem só dinheiro, ou se eu só te der dinheiro e não te der sabedoria, a possibilidade de você se emaranhar é gigantesca, de você andar no caminho errado é enorme. Pede sabedoria primeiro, porque a sabedoria vai proteger. Melhor do que o dinheiro, vai te dar vida, vai te levar pelo caminho certo, e quando você adquirir a riqueza sendo sábio, essa riqueza será como uma coroa num rei. É um símbolo lindo, maravilhoso. As coroas são símbolos que estão aí nos museus. Algumas são ultra decoradas com as pedras mais preciosas, com os brilhos mais maravilhosos, mas não adianta coroa sem um rei para usá-la. Primeiro constitui o reinado, ou seja, seja sábio. Para que Deus possa te dar uma coroa, a riqueza, primeiro peça a Deus sabedoria para poder usar essa riqueza. E ele segue dizendo, olha, não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a sua inteligência. Deus vai dando uma série de coisas. Agora, um segredo, você quer ter dinheiro? Também está aqui em Provérbios, diz assim, a quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Mais ao que retém,
mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios 11, do 24 ao 26. A alma generosa prosperará, e quem der a beber será descedentado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Então veja, um segredo para ter dinheiro é dar. Distribui. Coração generoso. Não é distribui malandramente. Não tem lugar para hipocrisia na relação com Deus. Lá no Salmo 112, versículo 9, diz assim: distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Provérbios também diz assim: honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares. O mais conhecido de todos, Malaquias 3,10. Se vocês trouxerem os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, provai-me nisso, se eu não vos derramar bênção sem medida, não abrir as janelas dos céus. Então, se a gente quer dinheiro de uma forma correta, dá primeiro. Coração generoso. Ser abençoador. Lá em 2 Coríntios, isso é Novo Testamento, não é Antigo, já é o Novo. Capítulo 9, versículo 6 a 11, Paulo fala do segredo da prosperidade geral, mas a financeira, a material está no meio, e ele diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia com abundância colherá. A gente está precisando de dinheiro, está querendo? A gente precisa ser generoso. A gente precisa dar. A Bíblia diz assim: aquele que fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. A gente ora e diz assim: Deus, me faz generoso. Deus, me faz distribuir. Deus, me dá um coração distribuidor. Deus, não me deixe ser avarento. Deus, me faz vender o trigo e não retê-lo. Deus, me permita dar de beber. Deus, me dê um coração aberto a contribuir com o meu próximo. Deus, não me deixe querer ser rico e ficar aplicando a minha inteligência nisso, mas me dê inteligência e sabedoria e que a riqueza venha como uma coroa sua e para a bênção. Mas não como meu foco, não como principal, porque isso daí a sabedoria já disse, isso é ignorância. Saúde. Às vezes estou na dúvida se Deus quer me curar, se Deus quer que eu tenha saúde. Estou enfrentando uma dificuldade, eu posso enfrentar, e fico lá. E aí a Bíblia tem tantas palavras, uma delas diz assim, Provérbios 3,8, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Temor ao Senhor dá saúde para o corpo, é refrigério para os ossos. Apartar-se do mal dá saúde para o corpo, dá refrigério para os ossos. A gente ora assim: Senhor, me dá temor do Senhor. Me ajude a me apartar do mal. É difícil, Senhor. Eu, às vezes, não sei nem distinguir o que é bem de mal. Aparta-me do mal. Essas são as orações que estão na Bíblia. Me dê temor do Senhor. Lá em Provérbios também, aqui no 16, olha que interessante. Ele diz assim, ó, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Quantas pessoas podem estar doentes por conta das suas palavras desagradáveis? Estão sempre murmurando ou frequentemente murmurando. Tem uma boca ácida, tem uma boca lancinante. A boca fala do que está cheio o coração. O coração está abrigando maldições, iras, reclamações, críticas, julgamentos, e aquilo de vez em quando vem para o lado de fora. Quanta gente adoece e não sabe que está doente porque abriga palavras desagradáveis na sua alma. Mas as palavras agradáveis são medicina para o corpo, além de que ajudam a curar o corpo do irmão que está doente, de tanto ter ouvido palavra ruim a vida inteira, ou de tanto ouvir maldição
e desencorajamento e crítica e briga a vida inteira. De repente vem uma palavra doce, boa, encorajadora. Quantas pessoas já mudaram a vida inteira por uma palavra carinhosa, um abraço, um beijo, um afeto, uma demonstração de confiança? Você pode, você vai conseguir. A Bíblia tem inúmeros exemplos. Salmo 41, por exemplo, tem uma palavra muito curiosa que diz assim, mais uma vez, olha só que interessante isso aqui. Está falando de saúde, né? Aí o Salmo 41, olha o que diz aqui. Ó. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Ok, até aí. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Aquele que se compadece do necessitado, do pobre, do desvalido, Deus vai lá e protege ele. E se ele adoecer, Deus torna a cama dele fofinha, faz da cama dele um leito agradável para ele se recuperar logo. Deus abençoa a saúde dele. Tem outro provérbio que diz assim: o espírito firme sustém o homem em sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Espírito firme só quem dá é o Espírito Santo, pela graça de Deus que fortalece. E aí, ele dá um espírito firme. Mesmo que haja um adoecimento, a força para combater aquilo é maior, a recuperação é mais rápida. Outro provérbio que diz que no coração do sábio há banquete contínuo e que todos os dias do aflito são maus. Aquele que recebe a sabedoria de Deus, Deus dá delícias, lembra que ele fala isso? Perpetuamente. Isso é saúde para o corpo. E eu podia ficar aqui falando inúmeras coisas. Ansiedade. Quantos de nós oram e dizem assim: Deus, tira a minha ansiedade. Deus, o texto que o Ronaldo leu no início, não quero andar ansioso de coisa alguma. Entrego nas tuas mãos, Senhor. Não me deixe ficar ansioso com o que comer, o que beber, o que vestir. Senhor, que eu busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não deixe o meu coração ficar ansioso de nada. Está ansioso, está ansiosíssimo, mas ajuda o meu coração a não ficar ansioso de coisa alguma. E temos inúmeros outros motivos, por exemplo, coragem. Qual de nós pede coragem na oração? E está lá Deus dizendo para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, leia o livro da minha lei todos os dias, que você vai fazer o meu povo herdar a terra. Leia o livro da minha lei todos os dias para você andar no caminho certo e não se desviar. Tão somente ser forte e muito corajoso para ler esse livro, guiar o meu povo e para que você ande no caminho certo e não se desvie. A leitura do livro da lei era o principal mandamento de Deus para os reis. E por isso mesmo a grande maioria tropeçou, porque eles não liam e não queriam saber. A gente deve pedir a Deus coragem. Senhor, me dá coragem. Aqui em Provérbios tem um provérbio que eu amo, que diz assim, é o 28:1, que diz assim, o insensato, perverso, me lembro, foge sem que ninguém o persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Quantos de nós pede a Deus: Senhor, me faz justo para eu ser intrépido como o leão, para que eu não tenha medo de nada? Não julgar o próximo. Olha que oração boa. Senhor, eu julgo mesmo, um monte. O fulano, cicrano, beltrano, já estou pensando isso. Mas Jesus não diz: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis. Senhor, me ajude a não julgar o meu próximo. Amar. O resumo da lei. Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo, amarmos uns aos outros assim como eu os amei. A gente precisaria dizer a Deus: Deus, eu precisaria amar o Senhor realmente como o Senhor merece, mas não consigo. Não sou capaz, não estou amando tanto assim. O meu próximo, então, nem se fala. Não estou amando como a mim mesmo e nem como o Senhor nos amou. Inclusive, não gosto do fulano, do cicrano mais ou menos, do beltrano vai lá, esse aqui ainda simpatiza. Senhor, me dá amor.
Vai me dar amor verdadeiro, porque tem uma palavra que diz: o amor seja sem hipocrisia. E assim vai. Então, assim, ter fé para o impossível. Vocês lembram que Jesus diz assim: olha, se vocês orarem crendo, nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê. Qual de nós ora e diz assim: Senhor, me dá fé para que tudo me seja possível? Para que não haja mais impossível para mim. Quantos de nós fazemos essas orações? Então, veja, a gente podia ficar passeando pela Bíblia sem parar, porque todas essas coisas que eu falei estão aqui, e elas correspondem exatamente ao texto que eu li no início, quando João diz que se a gente pede alguma coisa a Deus de acordo com a sua vontade, é certo que Ele nos ouve. Eu dei alguns exemplos, vocês podem ver inúmeros outros, de outras coisas que são da vontade de Deus. É interessante que o Salmo 20 tem um versículo lá, que é o 4, que diz assim: conceda-te segundo o teu coração. Uma das vontades de Deus é conceder o que está no nosso coração. 37, 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, antes, eu preciso me agradar de Deus. Eu preciso ficar feliz com Deus. Deus tem que ser a minha maior alegria. E aí, nesse momento, eu tenho condições de receber o que está no meu coração, porque o que está no meu coração é bom. Eu posso orar e dizer: Deus, me ajude a me agradar do Senhor como deve ser, para que eu possa receber segundo o meu coração. E eu disse para vocês que tinha duas maneiras de entender esse orar segundo a sua vontade. A primeira é essa que a gente passou esses vários exemplos, que é o quê? É orar alguma coisa de acordo com uma promessa, uma palavra de Deus, um tema que está claramente exposto. É orar pelo objetivo XYZ, conforme manda a palavra de Deus. A vontade de Deus é muito mais fácil de entender, muito mais palpável e acessível do que a gente pensa. Agora, a segunda maneira, orar segundo a vontade de Deus, significa não orar pelas coisas, pelos temas corretos, pelos motivos corretos, mas é orar com o coração correto. O que quer dizer isso? É orar com amor a Deus. É orar não porque eu estou em busca de coisas apenas, mas é orar porque eu quero ficar com Deus. Eu quero ficar batendo papo com Ele. Eu quero me relacionar com Ele. O motivo de eu estar orando é que eu quero grudar em Jesus. Eu quero grude santo com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu oro em amor, porque a presença deles é que me é suficiente, é que me é bastante. Eu não estou interessado nas coisas, eu quero Ele. O meu coração é enternecido por Ele. Eu estou ali e Ele me faz crescer cada vez mais numa graça de um relacionamento muito amoroso com Ele. Então, quando eu vou orar porque eu amo Ele. Eu não estou muito ligado nas coisas. Se eu estou orando com esse coração cada vez mais assim, reto, amoroso, unido com Deus, como ele diz ali, o que eu pedir, eu sei que Ele vai me ouvir. O meu coração está tão amoroso com Deus que até que não está explicitamente prometido na palavra, pode ser que eu tenha convicção de que Ele me ouviu. Por quê? Porque a intimidade já se tornou tão grande, tão boa, que é uma coisa que só nós dois sabemos, Ele e eu. Eu estou ali orando e de repente estou pedindo a Deus para ir morar na Europa, para fazer aquela viagem, para entrar naquele trabalho específico, ou então uma pessoa que está procurando um relacionamento, uma pessoa específica que ela quer namorar ou casar, às vezes ela consegue aquilo que ela está pedindo e que a Bíblia não diz explicitamente que é o que Deus vai dar. Mas ela consegue entender que Deus vai dar. Por quê? Porque o coração está correto. Não existe hipocrisia, falsidade. Segundo as intenções ali, existe o desejo de estar com Cristo. Não quer dizer que tudo que a pessoa pede vai ser atendido, mas até o que não está escrito, a pessoa pode adquirir a convicção. Ele me ouviu. Eu sei que Ele me ouviu.